reinveste toda a grana que tem para ficar apenas com o campeonato estadual e com mais um título. O que eles querem é cada vez quebrar recordes, somar números, cada vez mais serem equipes tecnicamente melhores, mais sólidas, mais... Atropele o Vasco, que mas faça isso não 3, aconteceu 4 no Carioca. Vasco. Isso não aconteceu. O que não é comum. E aí o Papa falou dessa questão da pressão e o que a gente tem visto às vezes é uma pressão até desproporcional. Boa tarde, nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um post aí para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, galera. Trazendo para vocês aqui a repercussão aí dos rivais aí, avaliando aí o duelo de amanhã entre Vasco e Flamengo. Flamengo versus Vasco aí pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Vamos ver aqui o desespero de alguns vascaínos e também tem um palmeirense aí falando também sobre o Mengão, dando sua opinião aí da equipe de Felipe Luiz, rasgou elogios aí. O cara é muito bom. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais aí para deixar os créditos e direitos autorais do Opina por Fanático Vascaíno e também do canal Placar TV. Então, se tá chegando aqui no nosso canal, quer conhecendo aqui pela primeira vez, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e fica até o final do vídeo aí, galera, para vocês nos ajudar. Mas, se tratando de termos financeiros e de importância de competição, é um título nacional e também financeiramente paga-se muito bem. Mas é claro que tanto Palmeiras quanto Flamengo, eles não têm toda a estrutura que tem, todo o dinheiro que tem, não reinveste toda a grana que tem para ficar apenas com o campeonato estadual e com mais um título. O que eles querem é cada vez quebrar recordes, somar números, cada vez mais serem equipes tecnicamente melhores, mais sólidas, mais confiáveis, mais estáveis e principalmente se distanciar da boa parte do resto das equipes brasileiras. E ao longo de todos esses anos, meus amigos, nós vimos alguns intrusos no meio desse caminho. Intrusos que prometiam e prometem ainda continuar fazendo frente a essa bilateralidade que vivem Flamengo e Palmeiras no cenário do futebol brasileiro e também mundial, já que lá fora essas equipes vêm sendo cada vez mais reconhecida pelo seu teor financeiro, pelas suas negociações, pelas suas conquistas, pelas suas marcas que acabam sendo exibidas aí para o Brasil e para o mundo frequentemente, já que têm sido equipes protagonistas e não é o protagonista de um ano só. São equipes que vêm conquistando frequentemente competições. No meio desse caminho, nós tivemos algumas equipes que tentaram fazer frente, como por exemplo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, uma equipe que foi investindo em estrutura, foi investindo em time, passou pelo processo de SAF, teve injeção financeira, a dívida foi lá no céu, teve algumas conquistas sim, mas não conseguiu manter o fôlego, não conseguiu manter a competitividade. Recentemente vem amargando aí desempenhos muito ruins e deixando a desejar. Assim como o Atlético Mineiro, o Fluminense foi outra equipe que construiu um projeto. Entrou com um projeto de trazer jogadores que há alguns anos nós começamos falando que o Atlético Mineiro era um grande favorito a tirar o título, o agonismo, fazer uma equipe competitiva para o futebol brasileiro. Mas nesse momento, o que acontece no futebol brasileiro é o mais do mesmo de 5, 6, talvez 7 anos atrás. Palmeiras e Flamengo começam uma corrida na competição brasileira. E essa corrida ela pode se estender a outras competições. Agora, é engraçado a gente pensar que equipes subiram, se estruturaram, voltaram para o patamar de onde vieram, e por mais que Palmeiras e Flamengo tiveram os seus momentos de oscilações e as suas temporadas um pouco mais amargas, eles ainda conseguem manter o sarrafo lá em cima, eles ainda conseguem se manter no topo, e novamente a gente tem aquela sensação de essa cena eu já vi antes. Fruto de uma organização, de uma estruturação, de um projeto que começou há mais de 10 anos atrás, onde essas equipes entenderam que dívidas não levam ninguém a lugar nenhum. Se modernizaram, se profissionalizaram, pagaram as suas dívidas e agora vivem esse bom momento
que não é apenas mais um bom momento, não é uma nuvem passageira, não é uma gota no oceano, como algumas equipes que ganham Libertadores, pinga e desaparecem. Não. São equipes que têm resultados consistentes, fazendo rivais sangrarem e, principalmente, sendo competitivos entre si. O que você... Moro, Tietê e Paulinho, o time ficaria mais equilibrado, menos espaçado? Sim. Aí ele vai abrir mão de um 4-3-3, que eu entendo para o jogo com o Flamengo seria uma melhor opção. Ramon Dias no Vasco é o Carvalho, ele que vai para a ponte que partiu. Concordo, tô contigo. Não, esquece. Então, mas aí, Fábio Azevedo, se você botar mais um no meio de campo ali, você congestiona o meio de campo e também chama o Flamengo pro campo de defesa, né? Mas não é, você precisa marcar onde o Flamengo cria o jogo. Fábio, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson. Os caras não podem ter liberdade. Então, mas o Flamengo, no último jogo, o Flamengo criou por dentro, por fora, pelo meio, por cima, por baixo. Meu irmão, o Flamengo criou de todas as formas possíveis. Todas as formas. Então, assim, ó, é complicado. Cara, eu sinceramente, se eu fosse adversário, eu não saberia como jogar contra o Flamengo. Eu não sei se eu ia pra cima ou se ia ficar atrás esperando. O Juventude claramente ficou pra trás esperando, tomou 6. Chegou o momento do jogo, tava 3-0, que o Juventude falou, meu irmão, já era, acabou. Agora é só passar o tempo. E o Flamengo ficou até o final do jogo batendo, até o final do jogo. Era por cima, por baixo, pelo canto, cruzando por meio, chutando, assim, foi uma coisa absurda. Eu não sei por onde... Se eu fosse o Carille, não sei o que fazer. Se chamar o Flamengo para campo de defesa é prejuízo, se der espaço é prejuízo. E coitado, e assim, é pior que o Verratti, né? E é pior que o Verratti, porque é menos um pra jogar com ele. Aí vai ser literalmente bola o Verratti, meu amigo, se vira pelo amor de Deus. É isso. Que é o Vasco hoje, né? Não, isso aqui não vai acontecer. Você comentar na minha live, não pode, né? Você não pode comentar na minha live. Faz o seguinte, você vai estar no Maracanã? Estarei no Maracanã. Vamos combinar uma coisa, agora falando sério. No intervalo do jogo, você vai lá pra gente bater um papo no intervalo? Beleza. Fazer uma análise. O que está acontecendo? Ou a desgraça, ou a desgraça. Fechado? Fechado. Então, no intervalo do jogo, Rei Kraus estará com a gente. Não pipoquem. Aconteça o que acontecer. Você é muito comédia. Eu tenho que fazer o meu papel, porra. É verdade, tá certo, tá certo. Eu não sei. Você comentando o jogo comigo se ia ser legal, não. Não ia ser legal, não. Porque eu sou... Não. Eu não sou uma pessoa muito bacana pra assistir jogo ao lado. Então, aí vai que, né? Não pode. Eu falo muita besteira que não pode ir pro ar. Tanto que eu fazia live na Twitch... Acho que você fala... Seja ela flamenguista ou não, nos jogos do Flamengo. Até que, pô, você sabe que vai sair coisa bonita ali, né? Eu esperava uma goleada nesse jogo. Eu esperava. Ainda mais quando o Flamengo deu aquela tropeçada contra o Central Córdoba. Eu imaginava que o Flamengo ia com tudo pra cima do Juventude, assim como foi contra o Grêmio, né? Só que o Grêmio escapou de levar uma goleada, e aí tomou do Mirassol de 4-1, mas poderia ter tomado até mais o Flamengo, né? Mas foi isso. Então o Flamengo se recuperando bem e, cara, recorde de audiência, só provando o tamanho da nação rubro-negro e da importância que tem o Flamengo no cenário do futebol nacional, porque todo mundo quer ver jogo do Flamengo, cara. Coisa normal, tá? E pro próximo jogo do Brasileirão do Flamengo contra o Vasco, neste sabadão às 18h30, né? 18h30 no Maracanã, mando do Vasco, a arbitragem foi escolhida, tá? E quem será? Ele, Rafael Claus. Rafael Claus vai ser o árbitro desse jogo de Vasco e Flamengo. E, cara, que deu toda essa polêmica, né? Porque o Vasco queria o jogo lá em São Januário, mandou ofício para a CBF que poderia mandar em São Januário, mas com medo que fosse torcida única, né? Só que daí aquela polícia lá dos estádios não autorizou pelo alto risco que tem o jogo de dar caca lá em São Januário pela falta de segurança. Então o Vasco vai ter que mandar sim seu jogo no Maracanã. E vamos que vamos. Cara, e agora
Vasco nesse sentido. Então, Coutinho com o Nuno Moreira e o Lucas Piton ajudam muito nessa associação. O Vasco ainda necessita achar o segundo volante, porque o Paulinho não tá fazendo 2025 como se esperava, natural também voltando de lesão, mas tá longe disso. O Tietê oscila, faz bons jogos e faz jogos ruins também. O Jair entrou muito bem contra o Ceará, mas também faz jogos ruins. Então, hoje, essa posição de segundo volante do Vasco, ela tem sido muito prejudicial, não só na saída de bola, que eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, mas também para poder povoar esse meio campo sem a bola. Não sei se ele vai entrar com uma formação mais defensiva, talvez colocar 3 volantes, o Hugo, o Jair e o Tietê, para justamente conter um pouco esse meio campo do Flamengo, que é muito bom. Na direita tem o Wesley, tem o Gerson, no meio tem o próprio Arrascaeta, que joga uma barbaridade entre linhas, e também hoje na esquerda, teoricamente, você pode ter o Michael e o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo, ou seja, vai também crescer bastante por aquele lado, e quem sabe tirar o Garré dessa ponta direita e povoar um pouco mais o meio. Eu, com toda a sinceridade do mundo, Oilan, pensaria sim em entrar com essa trinca de volantes e quem sabe trazer um jogo mais de controle quando o Vasco tiver a bola no pé e não sofrer tanto quando não tiver ela no pé, ou entraria com o Adson, mesmo ele não estando 100%, porque é um jogador que muda muito a dinâmica do Vasco nessa ponta direita. Então assim, qual é a expectativa? Cara, a expectativa do torcedor de uma forma geral é muito baixa, né? Como a gente viu aí, o Flamengo voando, 6-0 no Juventude, o Vasco perdendo para o Ceará fora de casa, contestado o treinador, boa parte da torcida já quer o Carille demitido. Não sei se a procura de ingressos vai ser muito grande, muito pelo contrário, eu acho que mais uma vez a gente vai ver um Maracanã com o Flamengo tendo uma torcida muito maior dentro do Maracanã, até pelo Vasco ter vindo de uma derrota. E, cara, é milagre, assim, não tem jeito. Hoje o cenário é esse. Se o Vasco ganhar do Flamengo, é praticamente um milagre com tudo que vem acontecendo. Apesar, repito, de se a gente for pegar nos últimos anos, esse é o melhor time que o Vasco teve dos últimos anos. Rapaz, que jogo é esse, hein? É porque, difícil, assim, difícil. O mandante é o Vasco. É o Vasco, né? Teve aquela treta toda de São Januário e tal. Eu fico pensando assim, né? Eu acho que o vascaíno tá com aquela sensação que é normal, e eu já falei aqui de todo o tamanho que tem o clássico, de todo o respeito que eu tenho pelo Vasco, pelo tamanho, pela grandeza do Vasco. Então não vejo zebra. Não tem zebra. A gente pode achar um resultado inesperado se o Vasco vencer esse jogo de sábado. Mas zebra eu não considero num clássico desse tamanho, com 2 camisas tão pesadas. Agora, eu entendo, Pedrosa, e aí eu acho que é uma sensação que eu tenho olhando os vascaínos falarem sobre os jogos contra o Flamengo atuais. Fica aquela sensação, poxa, quando é que o Vasco vai ganhar de novo do Flamengo? Será que nunca mais vai acontecer? É claro que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Sim. Mas fica aquela coisa... Isso nunca mais vai acontecer? Como é que o Vasco, na lógica, hoje, consegue ganhar do Flamengo? Porque na lógica não tem como, né? Não, na lógica fica é muito esse troço difícil. assim, você fala, cara, pelo amor de Deus. O que acontece? Quem é que vai ao jogo, né? O torcedor do Vasco vai ao jogo sábado? Acho difícil. Assim, 50%, lotar 50%, acho difícil. Talvez encher um pouco ali o setor sul, mas é muito difícil e eu acho que vai muito no que você falou, Ilan. Pela lógica, vamos lá. O Flamengo acabou de meter... O cara pensa, eu vou lá pra perder, pra ser humilhado. E quem sabe ter confusão e etc. O Flamengo acabou de ganhar de 6-0 do Juventude. O Vasco, se você for pegar os jogos que o Vasco teve nesse Campeonato Brasileiro, além da desorganização tática da equipe do Carille, principalmente defensivamente, porque ofensivamente o Vasco tem feito os gols, são muitos erros individuais. O Vasco, dos 7 gols que tomou no Campeonato Brasileiro, 5 foram de erros individuais, tecnicamente. E com o volume de jogo que o Flamengo tem... Trazendo aqui mais notícias para vocês sobre o Mengão aqui, galera. Danilo aí mandou recado aí para a Vegete antes do jogo entre Flamengo versus Vasco. É lógico que o Flamengo venceu o Juventude por 6-0 na quarta-feira em jogo válido aí pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o elenco aí inicia a preparação para o clássico contra o Vasco no dia 19. Também torneio nacional. Diante do confronto, Danilo mandou um recado para o Vegete, atacante vascaíno, sobre o clima da partida. Uma das coisas a gente tem falado muito é justamente não escolher adversário e tentar ter o mesmo comportamento e comprometimento com cada um. É lógico que a gente estuda detalhadamente cada jogador que vamos enfrentar e temos todo o respeito ao trabalho que Vegete vem fazendo, que é admirável. Disse aí o lateral direito em sua análise. Certamente precisamos ter muita atenção, encarar o jogo com muita responsabilidade, porque é um clássico, uma coisa que faz parte da cultura do Rio e do Brasil. A gente não precisa esperar fazer o nosso trabalho e vencer. Então aí, o jogo vai ser amanhã, lembrando vocês aí, né? Às 18h30, a freguesia do Vasco aqui. Vale lembrar que os últimos 30 jogos entre Vasco e Flamengo, o clube de São Januário venceu apenas 2.
Então, um dos maiores tabus aí do futebol brasileiro, entre Vasco e Flamengo, sem te contar o número de jogos, aí 30 jogos, só conseguiu vencer 2, então o Flamengo tem uma longa vantagem aí sobre o Vasco aí, se tratando aí de clássico, né? E a última derrota do Mengão aí para o Vasco foi no Campeonato Brasileiro, foi há 10 anos atrás, em exatamente 2015, foi a última vez aí que o Vasco conseguiu vencer aí o Flamengo, partida válida aí pelo Brasileirão, tem um bom tempo aí, galera. Então deixa aquele like se você é novo aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. E deixa aqui na descrição desse vídeo o link dos canais aí para deixar os créditos de direitos autorais. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.